Ai, meu Deus. Espero que eu fique viva até o final deste vídeo. Aquelas, né, bem exageradas. Olá, beldades! Hoje eu estou aqui sentada porque eu tô doente. Eu não sei como tá a minha voz, mas provavelmente ela tá nasalada. Quero pedir desculpa pra vocês por causa disso. Eu tô com bastante dor de garganta, daí eu tinha que gravar, não posso parar de trabalhar, né? Então eu vim gravar sentada, já que eu passei o dia inteiro deitada. Porque não está fácil, a gripe bateu aqui e adulto não tem tempo pra gripar, gente. Gripe é coisa de jovem, adulto tem outras coisas pra fazer. Mas enfim, já quero pedir desculpa desde agora. Vamos lá então para o que interessa, que é o conteúdo deste vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco, fazer um comparativo entre livro e série de Areia Movediça. Eu fiz um vídeo sobre ele, se você quiser conferir, eu vou deixar aqui sobre a série, né, o seriado. Tá disponível na Netflix. Ela é uma série sueca. E se você não tem tempo, né, pra assistir esse vídeo que eu falei sobre a série, eu vou falar resumidamente aqui que a história é sobre a Maia, que é esta mulher aqui na capa. E a gente só sabe de uma coisa, que aconteceu um tiroteio na escola, aparentemente, né, aconteceu. E que duas das pessoas mais importantes da vida dela estão mortas, que são a melhor amiga e o namorado dela. Então, partindo disso, a gente vai saber tudo o que vai acontecendo na série, e o livro também é assim. E antes de eu começar a falar, lembre-se que se você quiser comprar este livro ou qualquer outra coisa na Amazon, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Vocês me ajudam muito comprando com os meus links, então agradeço imensamente. E também não se esqueçam de deixar o joinha no vídeo, porque é muito importante pra ele ter um alcance legal, chegar em mais pessoas. Se você quiser compartilhar também, eu agradeceria imensamente. E bora! Será que eu vou conseguir terminar este vídeo? Espero que sim. Eu sei que sempre tem aquela pergunta clássica do Bel, a série é fiel ao livro? E sim, a série é muito fiel ao livro, muito mais do que eu esperava. Eu queria muito ter conhecido o livro antes da série, porque eu tenho um certo problema em ler depois de ter assistido, né, a adaptação cinematográfica, porque o que acontece é que eu já tenho pré-definido na minha mente como os personagens principais são, né, como todos os personagens são, mas principalmente os principais. E se tem... principalmente os principais, enfim. E se tem algo que eu gosto muito durante a leitura, é de imaginar como é a pessoa, os trejeitos dela. Eu gosto muito disso e tira um pouco, assim, a minha vontade de ler o livro quando eu já imagino os personagens. Mas isso não impede que eu continue lendo. Alguns livros, se eu já assisti a adaptação e vou ler depois, eu largo da leitura só porque eu não tô gostando mesmo da leitura, não por conta disso, sabe? Não é algo que me impede de continuar lendo. E o Areia Movediça, eu tenho certeza já que eu não largaria, porque é exatamente o tipo de livro que eu gosto. Ele é muito mais um estudo psicológico do que um terror, um suspense, que muita gente acha que é, né? Ele é um grande estudo, e aqui eu vou tentar falar pra vocês um pouquinho do porquê que eu acho que ele é muito mais esse estudo do que qualquer outro gênero. O que fez a série ser tão fiel ao livro foi a narração. O fato da história do livro ser narrado em primeira pessoa pela nossa protagonista, a Maia, é algo que tornou o livro muito melhor do que ele seria. Geralmente eu não ligo tanto assim pra narrativa do livro, mas nas condições deste livro aqui, nessa trama, fez toda a diferença, sério, fez toda a diferença. Eu não consigo imaginar essa história sendo narrada em terceira pessoa ou até mesmo em segunda pessoa, que não é tão comum assim. Primeira pessoa é a narração que este livro precisava, e a Maia é uma protagonista extremamente complexa, então a gente vai ficar cavando todas essas complexidades da personagem. A autora fez isso não sei, gente, de uma forma tão primorosa que eu fiquei até um pouco assim, chocada em algumas partes, sabe? Porque parecia, em muitos momentos, que eu tava lendo um livro acadêmico. E eu fiquei, ué, será que estou estudando pra pós ou lendo livro? O que, na verdade, liga bastante uma coisa a outra, porque o livro aborda, assim, alguns aspectos psicológicos, né? E tem muito de psicologia na criminologia também. Então essa narração, né, em primeira pessoa é importante porque soa como se os acontecimentos fossem uma confissão da Maia pro leitor, né? Pro espectador também na série, mas principalmente pro leitor aqui do livro, já que a história é tão fechadinha no livro. Na série a gente até conhece, sim, tudo pelo ponto de vista da Maia, mas não só a narração dela, só as coisas dela, a gente conhece muito bem os outros personagens também. E aqui no livro é muito mais focado nela, embora a série tenha sido fiel nisso também. E eu não vi uma grande diferença na importância que colocaram pra nossa personagem principal. Tanto o livro quanto a série souberam muito bem dar esse destaque pra ela, porque é ela que faz toda essa trama realmente acontecer e valer a pena pra gente, né, ler e saber o que tá acontecendo, o porquê de tudo aquilo. E o livro, nossa, meu Deus, gente, ele trabalha no porquê.
Trabalha muito em cima do porquê. Eu já falei pra vocês sobre isso no vídeo que eu fiz sobre a Mary Bell, né? O porquê crianças matam. Mas principalmente agora eu queria falar sobre esse estigma que a sociedade cria acerca de algo muito ruim que acontece. O livro fala muito sobre isso, por isso que eu disse que ele é mais um estudo psicológico. Então, desde a primeira página, a autora leva o leitor nessa jornada de autoconhecimento e autorreflexão também da Maya, porque a gente não sabe se ela é inocente, se ela é culpada, e isso fica totalmente em segundo plano, porque como eu falei pra vocês, não é o principal de um crime saber se uma pessoa é culpada ou inocente. Existem nuances muito grandes até a gente chegar nesse debate. E o livro traz todas essas nuances. Inclusive, ele traz isso de uma forma muito peculiar e muito sentimental, sabe? Sensível mesmo. Porque não trata as pessoas como se elas fossem monstros. Ele aponta os defeitos de todo mundo, porque todo mundo tem defeito, né? Alguns têm defeitos que levam essas pessoas a fazerem escolhas condenáveis e outras pessoas não. Aliás, tanto o livro quanto a série não procuram focar nesse debate de inocente e culpado, justamente porque ele é simples demais. E um crime, raramente, pra não falar nunca, ele raramente é um fato isolado. E se a série já aborda um caráter bem preconceituoso de boa parte da Europa, o livro aborda muito mais. Cara, essa parte do livro é fenomenal, assim. Ele faz críticas bem embasadas e bem fortes mesmo, críticas que a gente vê estampado ali que a autora realmente quis alfinetar em relação à elite europeia e principalmente ao preconceito que eles têm com imigrantes e com a própria miscigenação mesmo. As partes que ela levanta esse ponto do preconceito são muito boas, assim, eu não mudaria nada. Pra mim foi uma das coisas que mais fizeram o livro valer a pena, porque chega um dado momento que a gente sabe que ela tá falando totalmente a verdade. Se você se informa, né, se você sabe da situação com que boa parte da elite europeia trata as pessoas que eles acham, né, que são inferiores, etc., você também vai gostar dessa parte, sabe? Porque a autora, ela soube tocar nesses pontos com muita maestria. E outra coisa que eu já tinha pontuado lá no meu vídeo sobre a série e que é muito mais forte também no livro, né, mais presente, é a negligência parental. E eu não quis dizer que os pais da Maya eram tão ruins quanto o pai do Sebastian, porque teve gente que entendeu isso no meu outro vídeo. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que negligência parental não necessariamente é ser um grande merda com o seu filho. Muitas vezes você nem percebe que tá sendo negligente simplesmente porque você evidencia e prioriza outras coisas como o status social, que foi o caso dos pais da Maya. Isso não quer dizer que eles são pais ruins ou que não acompanharam o julgamento dela, o processo, tudo. Isso só quer dizer que eles não perceberam a gravidade das ideologias que eles seguiam, dos princípios que eles seguiam, até eles verem a própria filha envolvida num monte de merda, num emaranhado mesmo de cocô, e aí eles perceberam como aquilo tava sendo super tóxico pra ela, e enfim, aí acarreta em várias coisas que vocês vão saber lendo o livro, porque vendo a série vocês não vão saber de tudo. O livro nos mostra com muita clareza o que a série só aborda superficialmente. Nossa, a minha cara tá foda, amigo, olha... Meu Deus do céu, põe uma edição nessa minha cara. Põe a cara da Gisele Bündchen, que não tá fácil. Aliás, é importante pontuar que esse é um livro extremamente descritivo. A nossa personagem principal se encontra numa linha cruzada, num fogo cruzado de sentimentos causados por um crime. Crime este que nós consideramos o pior crime de todos, que é o que atenta contra a vida. Então, se tem uma coisa que vocês não podem esperar deste livrinho aqui, é superficialidade. Porque é muito mais fácil ser superficial no segmento audiovisual, já que a série, né, ela caminha ali a passos de tartaruga no início e depois ela vai tendo um ritmo mais legal. O livro, ele não tem essa lentidão, pelo menos eu não senti tanta lentidão no livro, mas ele é descritivo, muito descritivo mesmo. E tem gente que não gosta de livros descritivos, não gosta de protagonistas que ficam matutando muito sobre a própria vida ou tendo grandes dilemas, né, sobre as coisas que aconteceram. Só que se você se vê dentro da prisão com uma equipe de advogados, sem o seu melhor amigo, sem a presença constante dos seus pais ali com você, e você acabou de completar 18 anos, é importante que isso seja pontuado, e sem o seu namorado também, é impossível você querer um protagonista que não fique tendo devaneios sobre isso, sabe? Inclusive, todos os devaneios da Maya, todos, eu disse todos, são
fodas. Nossa, gente. Eu coloquei um lá nos meus stories. Se você me segue no Instagram, você já leu também. Eu até deixei ele nos destaques, então dá tempo de você ver. Só me seguir no Instagram. E, nossa, é muito, muito sentimental, sabe? A autora, ela foi muito fundo nessa história. Então, eu gostei demais da forma com que a Maya teve esses devaneios, teve esses dilemas, mas sem perder totalmente a cabeça e ficar louca dentro da prisão, essas coisas todas. Não aconteceu um grande exagero em relação a isso. Foi uma coisa crua e que leva o leitor pra situação da personagem. Então tenham em mente que nós vamos ter uma protagonista que vai narrar a vida dela um pouco antes, né, do tiroteio, porque a gente precisa saber como tudo aconteceu. E essa é exatamente a narrativa que tem a série, né? A gente sabe lá do que aconteceu e depois volta alguns meses e vai mostrando como foi construído cada passo para aquilo. Só que o livro, é claro, aprofunda bem mais nisso. Muito, muito mais. Nossa, gente, em dado momento eu chorei assim no livro, horrores, mas porque bateu muito forte, principalmente nas coisas que eu estudo. E, nossa, foi bem complicado, assim, sabe? É um livro bem forte. E como eu falei lá no começo, ele é um estudo psicológico. Ele vai bem fundo, sim, em alguns assuntos. E é interessante que ele vá, é importante que ele vá, porque a gente não tem como abordar superficialmente vidas humanas que foram perdidas, sabe? E aí, como eu tava falando, ela conta antes do tiroteio, durante, basicamente, ali o que ela lembra, né? E depois, a vida ali na prisão, que é aquilo que eu falei sobre algumas partes serem até meio utópicas pra quem estuda o sistema carcerário do Brasil. E também sobre o julgamento. A gente vai ver toda a preparação dos advogados. Inclusive, é bom pontuar que o advogado dela, que é o meu personagem favorito da série, aqui no livro ele também tá presente, mas não é só um advogado foda. São vários advogados que são igualmente fodas. Então tem vários em evidência, não um só. E é muito legal também como eles vão construindo a defesa dela. Eu tenho certeza que essa autora, ou se ela não tá, né, no âmbito ali do direito penal, ela conhece muito sobre a área, porque ela fez um trabalho bem legal, assim como ela também conhece bastante sobre a área da psicologia, que não é fácil, gente, não é fácil escrever como ela escreveu nesse livro. E nós sabemos que esse livro é uma ficção, pelo menos se você não sabia, agora você tá sabendo, mas o debate que ele gera acerca do que leva uma pessoa a chegar nesse ponto, sabe, de atentar contra a vida humana e principalmente de fazer quase um massacre escolar, é muito, muito, muito foda. E me lembrou demais o livro da mãe do Dylan Klebold, um dos atiradores, né, de Columbine, que eu já falei sobre esse livro, já falei sobre tudo de Columbine aqui nesse vídeo. O livro me lembrou muito a mãe dele, porque ela fala com uma propriedade muito grande, né, óbvio, e ela também teve diversos dilemas acerca do que levou o filho dela a fazer aquilo, sabe? Como que ele chegou naquele ponto. E este livro aqui também aborda muito, muito essa questão. Os debates sobre saúde mental na adolescência e início da vida adulta, né, da fase adulta neste livro, nossa senhora, eu só sabia sentir, eu nem tremia nem chorava, eu só sabia sentir, porque me deixaram sem palavras de verdade. E eu definiria esse livro como um estudo psicológico sobre diversos temas que a nossa sociedade se recusa a falar sobre, se recusa a sequer pensar sobre. E é por isso que ele é tão importante. Então leiam, reflitam, porque eu tenho certeza que esse livro vai engrandecer muito vocês, como pessoa, como seres humanos, enfim. Eu realmente tô mais séria nesse vídeo porque foi um livro que me fez pensar demais. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dele, sabe? Eu não imaginei que ele seria tão mais impactante que a série, porque a série teve um grande impacto, assim, mas o livro, nossa senhora, eu não sei mais nem o que falar. Tô quase chorando já, porque eu tô lembrando das coisas que eu li. E esse também é um livro que lembra muito A Lista do Ódio, né? Que antes chamava A Lista Negra. A premissa é muito parecida, né? Porque é um casal que acaba se rebelando contra o próprio colégio, contra a própria turma, só que esse aqui nem se compara em questões assim de quão profundo é. Ele vai muito mais longe, mais fundo em relação a esse estudo sociológico e psicológico, e também porque A Lista do Ódio, ele é um livro jovem adulto, então não tem como ir tão mais longe assim, muito embora ele coloque sim o leitor pra pensar, mas esse aqui, meu Deus, gente, meu Deus, eu só recomendo muito, de verdade. Espero que vocês leiam e que vocês gostem, porque eu não só li, eu senti tudo que esse livro quis passar, tudo que esse livro representou, e eu concordo, sei lá, com 98% do que tem aqui dentro. É realmente uma preciosidade, eu tô muito feliz de ter lido. Muito obrigada, Intrínseca, por ter trazido esse livro pra cá também. E é isso, gente, eu vejo vocês no vídeo que vem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, tchau!